Eu estou aqui na frente do centro de visitação do CERN, que é o Centro Europeu de Pesquisas Nucleares, onde fica também o famoso LHC, que é o acelerador de partículas. O laboratório fica localizado na fronteira entre os países, entre a Suíça, Genebra, e a França. Tem vários quilômetros de extensão, os túneis onde são feitas essas experiências com partículas. E o objetivo desse mega laboratório, que foi construído com 10 bilhões de dólares num consórcio com 100 países, é justamente investigar do que é feita a matéria, as partículas e subpartículas que compõem a matéria. É realmente um laboratório surpreendente. Pesquisas são feitas aqui que beneficiam também na prática, por exemplo, a ciência médica, com novos equipamentos, com nova compreensão a respeito da energia, da radiação, enfim. E, claro, um dos objetivos principais desse super laboratório é justamente descobrir, quem sabe, como o universo teria sido formado ou do que realmente a matéria é formada. Grandes descobertas já foram feitas, como, por exemplo, a detecção do bóson de Higgs, também chamado de partícula de Deus, e os cientistas que trabalham aqui, que são realmente vários, são 10 mil cientistas pelo menos envolvidos, aqui neste local, que é realmente um complexo muito grande, milhares de cientistas trabalham, e outro tanto trabalha depois analisando os dados que são gerados pelos experimentos feitos aqui. Uma rede de computadores mundial está interligada aqui ao CERN, e o propósito justamente é depois analisar os dados que aqui são gerados. Estamos aqui em frente ao centro de exposições do LHC, o acelerador de partículas. Eu estou aqui com o Alexander, que é um dos guias que acompanha os grupos que fazem visitação. Alexander, qual o propósito do LHC? E você poderia mencionar as principais descobertas feitas aqui nesse acelerador de partículas? In this accelerator. O propósito é entender melhor a natureza. Esse é o propósito da ciência e da física. Visamos construir um acelerador mais e mais potente, nos proporcionando criar partículas mais exóticas. Para ver o quadro completo, nós devemos estudar não apenas as partículas que compõem tudo que nos cerca, que são partículas estáveis, mas também a outra parte do modelo padrão. Por exemplo, este acelerador, o LHC, eleva a energia até 7 teraelectrovolts. Isso quer dizer que nós poderíamos ter colisões com descargas de até 14 teraelectrovolts. E isso tem provado a existência do bóson de Higgs, o que explica como as partículas são criadas. Análises do ano passado descobriram a existência dos pentaquarks, que são uma nova categoria de partículas, que foram previstas em 1964 e comprovadas 20 anos depois. Empreendimentos como o LHC revelam a grande curiosidade com que o Criador dotou o ser humano. Não nos contentamos com a simples realidade de acordar todas as manhãs, trabalhar, estudar, pagar contas, nos divertir, reproduzir e depois de alguns poucos anos morrer. Queremos saber, queremos sondar o universo que nos rodeia. O aqui e agora não nos satisfaz. Sabe por quê? Porque fomos criados com um anseio pela eternidade, como diz Eclesiastes 3, verso 14. Assim, religiosos e cientistas buscam a mesma coisa, só que uns e outros nem sempre se dão conta disso, e às vezes seguem por caminhos diferentes. No início e no fim de todas as coisas está o Criador das partículas, esperando que seus filhos cheguem à conclusão de que foi Ele que os trouxe à existência e que quer viver para sempre com eles. Um dos propósitos de um empreendimento tão grande como esse, como o LHC, o acelerador de partículas, é justamente investigar do que é formada a matéria. E eles têm realmente feito grandes descobertas aqui, como por exemplo a descoberta do bóson de Higgs, e a ideia sempre é investigar do que são compostas as partículas e subpartículas, enfim. Mas uma coisa interessante que me chama a atenção é que sempre se chega a uma partícula inicial, por mais que se avance nos conhecimentos. E isso também demonstra que o universo de alguma forma deve ter começado, deve ter iniciado, ainda que se pense que surgiu ou foi criado, a partir de matéria, de alguma coisa detectável. Isso nos lembra também do argumento cosmológico, segundo o qual tudo que tem um começo tem que ter uma causa. E essa causa primeira, não causada, o que seria?
Isaac Newton ele propunha que a ciência é justamente uma investigação dos efeitos para as suas causas, né? Uma investigação retrospectiva dos efeitos para as causas. E segundo ele, a primeira causa não poderia ser autocausada, ela tinha que ser criada por alguém, e essa primeira causa seria então uma primeira causa não causada, e para Newton seria justamente o Pantocrator, ou o Todo-Poderoso. A grande questão que fica depois de tantas investigações e pesquisas científicas é: por que tudo isso existe? De onde veio tudo isso? Quem teria causado ou criado a primeira partícula de matéria e a primeira energia? Essa pergunta certamente os cientistas deverão se debruçar sobre ela por muito tempo. E aqueles que rejeitam uma origem sobrenatural terão que explicar como que o universo poderia ter se autocausado. É uma questão realmente complicada e praticamente impossível de responder. Agora, se eu pensar que o universo teve uma causa sobrenatural, aí me parece que realmente a explicação se aproxima de algo mais plausível, mais sensato. Um todo-poderoso eterno teria dado origem a esse universo que nos rodeia, que nos fascina. Empreendimentos como este aqui, como o CERN, eles têm o poder, o potencial de nos causar um grande maravilhamento com a realidade que nos cerca. E eu espero que os que pesquisam a física, a química, a biologia, enfim, os pesquisadores possam um dia também, por meio desse maravilhamento, desse espantamento com a natureza, com aquilo que o cerca, chegar à conclusão de que tudo isso realmente tem um propósito e tem um originador, aquele que nós criacionistas chamamos de Deus ou Yahvé.